Então quer dizer que o Bitcoin chegou no topo onde tem a possibilidade de formar um pivô de alta? É isso mesmo, meus queridos. Inclusive, do movimento anterior, já buscamos até mesmo o segundo alvo da movimentação. Vamos ver isso de pertinho nos gráficos? Bora para os gráficos então, meus queridos, sejam todos bem-vindos e vamos com a bênção de Deus sempre. Bora para os gráficos! Vamos lá então, meus queridos. É o seguinte, vamos recordar o vídeo anterior então. Primeiro ponto, nós tínhamos, deixa eu até tirar isso aqui, essa zona de resistência para confirmar o rompimento de fato. E confirmando o rompimento de fato dela, nós tínhamos essa projeção aqui, ó. Inclusive, como vocês podem ver, primeiro alvo foi cravado. Segundo alvo também foi cravado. Então nós temos em aberto agora alvo em 97.550 aproximadamente, caso esse aqui seja rompido, e depois lá em 99.287. Isso em relação a esse movimento. Só que tem algo mais importante que nós precisamos visualizar, pessoal, que é justamente essa zona aqui de resistência. Por quê? Essa zona de resistência, é como vocês já sabem, se a gente romper ela, nós temos aqui um pivô de alta. E aí, a partir do momento que nós rompemos ela, show de bola, nós temos alvos para traçar. E aqui, como eu falei com vocês no último vídeo, aqui eu vou traçar essas duas projeções. Por que que eu vou fazer essas duas projeções? Porque eu vejo ambas como projeções importantes e eu quero observar qual que o mercado vai respeitar mais. Pode acontecer dele respeitar as duas. Porém, normalmente, uma é mais respeitada que a outra. Então, vamos deixar o mercado agir, se de fato nós rompermos esse topo, e nós mostrar qual projeção tem maior relevância, tá bom? Explicando uma coisa aqui que surgiu dúvida no último vídeo, o que é esse branco e o que é esses outros aqui, ó. O meu branco é sempre o primeiro alvo. Então, essa linha branca aqui, ó, é o primeiro alvo dessa projeção. Então, essa linha branca aqui, ó, é o primeiro alvo dessa projeção. Essa linha branca aqui, ó, é o primeiro alvo dessa projeção. Se eu não me engano, é isso aí. Tá? Então, primeiro alvo sempre linha branca, independente de qual projeção for. E aí, as demais, né, nessa cor mais rosinha, mais vermelho. Tá? Inclusive, aqui como ficou ó, confluindo perfeitamente o quarto alvo com o primeiro desse, ó, tem que mexer aqui no mouse para vocês enxergarem. Eu adoro de verdade quando zonas têm confluência. Então vamos supor, tem um terceiro alvo de um pivô de baixa e tem uma retração junto ali. Pô, é uma confluência legal, eu vou ver essa zona como uma zona importante. Então eu adoro zonas que possuem confluência, perfeito? Então, qual que é a regra básica que nós temos agora, pessoal? Rompeu esse primeiro alvo, liberou para o segundo, foi lá. Fizemos o reteste nesse primeiro. Tudo que é suporte, tudo que é resistência e é rompido, vira suporte. Tudo que é suporte e é rompido, vira resistência. Então aqui no caso, o primeiro alvo serve como resistência. A partir do momento que rompeu, fez o reteste, é natural que ele vai servir como suporte. Ó. Tanto é que o mercado chegou aqui e deu uma reagida. É muito normal, pessoal, quando a gente faz alguma projeção, o mercado, por exemplo, vamos até fazer uma avulsa aqui, ó. Só que é importante para vocês, ó. O mercado passa reto de uma, como se ela não existisse, e aí depois faz o reteste, acha suporte e aí vai embora. Isso aqui é muito comum. Então, não necessariamente passar reto de uma projeção ela está errada, entende? Porque depois vai funcionar. Se não serviu como resistência naquele momento, depois é bem possível que ela venha funcionar como suporte. Tá? Então a regra é clara, pessoal. Rompeu esse segundo alvo, libera espaço para o terceiro. Rompeu o terceiro, libera espaço para o quarto. Só que a partir do momento que nós conseguimos confirmar o rompimento dessa região aqui, ó, aí nós já liberamos alvos maiores. Aí o menor deles, da projeção que dá o
alvos menores, vai estar lá em 99,260 aproximadamente, 101,500 aproximadamente, né? Depois lá em 103,200. Só que nós precisamos observar qual dessas projeções vai ter mais relevância, tá bom? Deixa eu até ver qual que é essa. Ó, eu já gosto um pouco dessa pelo fato de ter confluências, tá? Vamos até botar aqui, já botei a retração. Lembrando que é importante retração também, né? Aqui já traz mais uma confluência maior nesses pontos aqui, ó. 0618 e aqui depois lá no 0786, que aqui tem... Porque o que acontece, pessoal? Eu não considero um suporte, uma resistência, um preço específico. Eu sempre considero zona. Então aqui, por exemplo, ó, podem observar, ó, nós temos 3 coisas juntos, que é a retração, um alvo e outro alvo, e está tudo muito perto. Então é óbvio que eu vou considerar essa zona inteira. Eu não vou considerar um valor fixo, entende? É a região que é importante, tá? Outro aspecto que eu quero apresentar aqui para vocês, ó, deixa eu até... É sempre bom eu mostrar isso aqui para vocês. Por quê, pessoal? Vocês têm que partir do seguinte... Ninguém, e quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém tem a certeza absoluta de que algo vai acontecer, de que o mercado vai fazer isso e aquilo. Nós, através dos estudos, seja da análise técnica, liquidez, on-chain, não importa, nós temos a maior probabilidade a nosso favor. Não significa que nós vamos acertar sempre. Várias vezes, quanto mais estudo, mais técnica, mais conhecimento, mais se acerta. Isso é natural. Mas, infelizmente, nós estamos num mercado que acertar 100% das vezes é completamente impossível. Ninguém faz isso. Nem mesmo as baleias, tá? Então, deixa eu colar aqui para vocês agora. Já te inscreve aí no canal, meu querido. Já curte, compartilha. Mostra esse conteúdo de qualidade aqui com teus amigos, que eles também merecem ter acesso, tá bom? Então, lembrando que esse topo aqui, ó, que é o nosso topo do pivô, olha a liquidez que tem aqui, pessoal. Uma coisa que eu quero que vocês notem também, deixa eu até dar um Ctrl Z, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas partes aqui, ó, que estão cada vez ficando mais forte. Por quê? Porque à medida que o mercado chega nessa zona aqui, ó, porque como vocês podem ver, ó, já foi o primeiro ponto, segundo, terceiro, agora quarto, quinto. Então toda vez que o mercado chega perto dessa zona, o pessoal que gosta de vender resistência, por exemplo, pega e pensa, opa, vamos vender. E aí eles vão vendendo naturalmente, né? Que o mercado vai chegando nessa zona, vai tendo vendas. Então aqui em cima vai cada vez tendo mais liquidez, tá bom? Se o pessoal estiver shortando, é óbvio, né? O que é natural, que a liquidez vai para cima. E aí a gente consegue enxergar cada vez que o mercado, vamos supor que ele cai agora, para limpar esses atrasados aqui, ó. Tá? Pode até limpar um pouco mais e depois volte a subir. Toda vez que isso aqui acontece, nós chegamos próximos aqui dessa zona, mais liquidez tende a ser jogada aqui. Porque o pessoal tende a vender, tá bom? Isso é natural. E qual que é o ponto aqui que nós temos que ter atenção? Eu já mostrei para vocês que a maioria dos look-back, pensando em prazos maiores, tem bastante liquidez para cima. Então, se nós quisermos... Eu acredito que a gente tem sim a capacidade de formar um pivô verdadeiro e buscar alvos. Só que, como nós estamos vendo no 3 dias, no 7 dias, então, no 3 dias, 7 dias, 1 mês, todos esses tempos gráficos, pessoal, já estão apontando para uma liquidez maior para baixo, tá? E o gráfico de 3 meses também.
O gráfico de 3 meses já está me apontando. Na verdade, ele ainda tem mais para cima. Inclusive, o fato de romper a cabeça do pivô ali, formar o pivô, né? Se limpar ali, se nós conseguirmos limpar essa região, com certeza o gráfico de 3 meses vai ter virado. Então ele está quase neutro agora, mas se fizer uma limpeza confirmando esse pivô de alta, principalmente se pegar alvos, ele vai ficar com mais liquidez para baixo também. Porém, por enquanto está mais neutro, está praticamente neutro, ainda tem um pouquinho mais para cima. Porém, já está nos indicando um certo alerta. Agora, quando a gente pega de 6 meses, pega de 1 ano, 500 dias, aí todos esses já apontam liquidez maior para cima. Então, eu acho que sim, se o mercado quiser e tiver interesse para ir para cima, ele vai. Tá? Depois, em outros vídeos, nós vamos fazer análise on-chain, de sentimento. Em sentimento é muito importante. Sempre que a maioria está falando que vai subir, o preço cai. Quando a maioria fala que vai cair, o preço normalmente sobe. E essa é a lógica do mercado, tá? Então, pessoal, nós vamos ter que cuidar agora com o que o mercado vai fazer. Como nós já estamos vendo uma certa vulnerabilidade, pensando em algo para baixo, que pode ocorrer, nós temos que ter um certo cuidado com isso aqui ser só uma limpa dessa liquidez para depois vir buscar debaixo. Mas nada impede de nós, de fato, construirmos esse pivô e limpar muito mais. De repente, a gente pode até limpar lá perto dos 108 por aqui. Ali, deixa eu até ver exatamente onde é, ó. Ali é 108,400 aproximadamente. Tem uma boa zona de liquidez. Aqui tem uma boa zona de liquidez mesmo. Então pode ser que a gente vá lá. Inclusive vamos até ver o... Eu acho que eu já vi isso. Acho que não, os alvos não apontavam muito nessa região, né? Eu até tinha adicionado aqui diferente um... Era 108,400, algo assim, né? Não tem alvo exatamente lá. Ó. Mas pode ver que pega exatamente acima desse topo, o que é normal. Tá? Inclusive, pessoal, essa região aqui dessa liquidez, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Vamos apagar tudo aqui. Isso aqui não nos interessa nesse momento, tá? Vocês podem tirar um print aí, se quiserem, para pegar os alvos certinhos. Por que essa região é muito importante? Porque é desse fundo aqui, ó. Ela se encontra aqui. O Bitcoin, ele fez, ó, essa consolidaçãozinha aqui, ó, antes de fato iniciar essa tendência de baixa. E quando é que ele iniciou de fato essa tendência de baixa aqui que nós estamos num prazo menor? Foi quando nós perdemos esses níveis aqui, ó. Esse nível de fundo. Aí ele realmente veio. Por quê? Porque daí essas projeções aqui nós conseguimos fazer e ele buscou vários alvos. Tá? Outra coisa importante que nós temos que ter em mente, pessoal. Essa zona aqui que agora é suporte. Então, o mercado fazer uma limpa, voltar para cá e reagir, isso aqui pode ser positivo. Agora, perdeu toda essa zona aqui. Já veio para esse fundo aqui, a gente já começa a ligar um sinal de alerta. Por quê? Pode ser que a gente venha buscar esses outros fundos depois esse fundo. E aí, independente se o movimento parar agora, se o movimento parou agora, vamos supor que a gente não consegue nem sequer limpar aquela liquidez que tem aqui acima desse topo. E o mercado resolve já vir para baixo. Qual que é a projeção correta, pessoal? A projeção correta seria essa aqui, ó. Se não for uma armadilha, tá? Se não for uma armadilha que limpa tudo que tem aqui e depois reverte, o primeiro alvo já nos joga lá para os 73 mil. Mas isso nós não podemos fazer um topo maior, né? Porque se for um topo maior aqui, ó, daí a projeção já muda, já vai um pouco mais para baixo. Piora. Tá? Mas aqui nós vamos acompanhando movimento por movimento e vamos vendo
quais são as maiores probabilidades. Eu garanto para vocês que fazendo esses estudos, nós temos muitas chances aqui de pegarmos bons movimentos. Eu garanto para vocês 100%. Então, já te inscreve aí, já curte, compartilha e vamos que vamos, tá? Então, vamos ter uma atenção grande também quando chegar nessa zona, porque vai ser muito importante, pessoal. Se porventura Bitcoin chega aqui, pode até corrigir, fazer alguma coisa, mas depois confirmar um rompimento. Isso aqui vai estar sendo um sinal bastante bullish para nós, tá? Bastante bullish mesmo. Então aqui nós sabemos que vamos ter uma região de resistência, que é uma resistência natural por causa desses eventos técnicos aqui que nós tivemos na região, como também, né, um ponto de liquidez, que está um pouquinho acima desse topo. Eu particularmente acredito que o Bitcoin tem sim capacidade de pelo menos chegar nessa zona, e aí nós vamos ter que observar quais vão ser os movimentos dele. Mas tenho plena consciência que hoje nós estamos com muita liquidez aqui nessa zona. Então nada impede da gente vir buscar aqui antes de repente voltar a subir e fazer um movimento explosivo de verdade. Por isso que nós temos que sempre estar observando movimento por movimento, tá? Essa parte aqui é interessante, ó. Por quê, pessoal? Eu cheguei a comentar. Eu gosto de fazer pesquisa de sentimento. Então eu gosto de saber o que fulano está pensando, se ele está altista, se ele está baixista. E nessa época, pessoal, que nós estávamos nessa zona aqui que eu marquei para vocês, era a batata. Até mesmo, na verdade, aqui, ó, nessa média móvel, que é de 50 períodos do semanal, tava todo mundo falando. Se a gente perder essa zona, bailou. Inclusive, nesse segundo movimento aqui, ou terceiro, depende se vai considerar esse primeiro aqui ou não, ó, eu mostrei. Opa, aqui o Bitcoin está com oportunidade de compra. Só que quando chegou aqui na terceira vez, era todo mundo falando disso. Eu não gosto quando está todo mundo falando a mesma coisa, porque o mercado ele faz o contrário. Isso é fato. Isso é inquestionável. O mercado sempre frustra a maioria. É sempre assim. E aí o que aconteceu? Eu até falei na época, pessoal, o que nós temos que pensar aqui? Ó? Vai estar todo mundo achando que perdeu essa zona é bear market. Quer dizer, porque depois que perdeu essa zona de bear market, mudaram de opinião, né? É impressionante como esse ciclo estamos vendo mudanças de opinião. Não que esteja errado. Se tu opera a curto prazo, tu tem que mudar de opinião toda hora. O problema é quando a gente olha um prazo maior. Está todo mundo mudando de opinião toda hora mesmo. Então, o que acontece? Ó? Aqui, quando a gente perder, todo mundo vai estar achando que é bear market. E quando isso aqui retestar, vai estar todo mundo pensando em vender. O que é normal. O que não está errado tecnicamente. Perdemos um nível importante de suporte, virou resistência. E tem liquidez aqui também interessante. Então nada impede de fato isso aqui for uma zona de oportunidade de repente vender para depois a gente ver uma queda maior. Só que o que eu acho que pode acontecer? Porque como todo mundo não, mas muita gente estava falando em bear market caso perdesse essa média, e estava falando em vendas nessa zona, o que pode acontecer na prática? Se todo mundo começar a vender aqui, ó, vamos até dar uma limpada nisso aqui, nós vamos cada vez criar mais liquidez lá para cima, nessa zona aqui. Naturalmente, vai ficar por essa zona, o que é muito bullish. Então, o que eu desejo, se o Bitcoin chegar nessa zona aqui, pensando em alta, o que eu desejo é ver essa zona de liquidez aqui dessa região aumentar cada vez mais, porque eu sei que o pessoal está todo desesperado vendendo aqui.
como se fosse a última oportunidade antes de uma queda final, algo assim. Então nós precisamos observar como vai estar o sentimento, o que a zona de liquidez está nos mostrando na prática, se de fato o que estão falando estão concretizando no clique, que é isso que importa. E caso esteja todo mundo muito, muito, muito otimista, aí a gente vai para o cenário 2. De repente, vai estar criando mais e mais liquidez aqui para baixo, do pessoal entrando atrasado e juntando já com toda aquela que tem, o mercado tem um incentivo maior de dar uma nova pernada de baixa. Então, vamos acompanhando passo a passo. Sem pressa, sem nada. O mercado é que vai nos contar o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu sou muito otimista faz muito tempo por vários motivos, tá? Mas isso pensando no longo prazo. Agora, acompanhando aqui com vocês no curto, médio prazo, nós vamos falar de longo prazo também, nós vamos falar de geopolítica, nós vamos falar de dados on-chain. O canal recém começou. Inclusive, por favor, meu querido, minha querida, já te inscreve aí, já curte, que isso ajuda muito. Eu agradeço de coração mesmo. Mas continuando aqui, nós vamos falar de tudo isso, mas agora esse foco inicial é ver justamente esses movimentos menores, né, mais curtos, um pouquinho mais longo também. E vamos apontando tudo que está mais bullish e tudo que está mais bearish. E qual que é a probabilidade maior? É isso que nós vamos estar sempre analisando, ó. Então vamos observar, pessoal, essa zona aqui, ó, o Bitcoin chegando, para mim vai ser fundamental nós estarmos analisando de perto mesmo. Se todo mundo estiver falando em bear market, que é a última oportunidade de venda, que depois vai despencar, isso é bom. Se tiver muita gente otimista, com o cenário atual de liquidez mais para baixo no curto prazo, até o gráfico deu um mês, 3 meses chegando aqui, possivelmente já virou também, a gente liga um alerta. E aí, fazendo alguma movimentação aqui ruim, a gente pode até mesmo pensar em vendas, tá? Mas nós temos que esperar qual vai ser o comportamento do mercado se ele chegar lá. Lembrando, o primeiro passo, pessoal, é um passo de cada vez. E o primeiro passo que nós precisamos agora, nesse momento, é de fato conseguir romper essa zona de topo. Rompendo essa zona de topo, as coisas ficam mais interessantes e nós continuamos para os alvos que eu já mostrei para vocês. Tá bom? Então vamos aguardar o que o mercado vai fazer. Essa zona aqui, se buscar, independente de ser agora ou depois, se for depois de limpar, aqui ó, é melhor ainda. Aqui a gente pode estar pensando numa possível oportunidade de compra, né? Aqui já liga um alerta para baixa. A gente só vai pensar em compra se for uma limpa de liquidez com um padrão de alta depois. Mas pode surgir sim, mas possivelmente aqui já liga o alerta, né? Porque já vem para esses fundos e para o fundo maior. E aí perdendo nós já sabemos, né? Tem essa projeção aqui maravilhosa para baixo. Nesse momento, se fizer um topo maior, a gente já muda a projeção. Tá? Então, acompanhe o canal aí, que se fizer esse topo maior, nós vamos reprojetar para vocês, porque esses valores vão mudar completamente. Então, por hoje é isso, meus queridos. Agora vamos aguardar se esse pivô realmente vai confirmar, vai buscar alvo, ou se de repente vai fazer uma armadilha. Ou de repente finge uma armadilha, mas só para buscar liquidez aqui, ó, e fazer um reteste nessa zona para depois explodir de fato. Enfim, esse é um movimento que está acontecendo agora muito interessante. E vamos continuar acompanhando de pertinho, tá bom, meus queridos? Eu desejo para vocês, hoje é terça, uma ótima terça-feira. E que Deus ilumine o dia de cada um de vocês. Qualquer dúvida, se vocês quiserem que analise a Cardano, Ethereum, qualquer coisa, dominância, o total, não importa. Só pedir pra gente, tá bom? E se vocês quiserem alguma mudança, algo tá ruim, dá para melhorar ali, sintam-se à vontade. Vocês estão em casa. Um beijo no coração de todos e que Jesus sempre abençoe nossas vidas. Muito obrigado
e até mais.